vamos aproveitar que a gente tá nessa vibe de ver as coisas. Eu tenho esse vídeo aqui que também, na teoria, remete a anos 90. Afinal de contas, a gente viu muito isso aqui. É do canal Aprofundo. Como disse o nosso amigão nos comentários lá do canal de cortes, ele parece o Piu Piu Monstrão. Isso foi de uma maldade incrível, mas o senhor Aprofundo faz vídeos muito bons. E ele quer mostrar um vídeo sobre pica-pau. Beleza? Vamos dar o play. O Pica-Pau é o desenho mais brasileiro de todos. Ele reprisou tanto na TV que os seus trejeitos, frases e episódios marcaram gerações. Verdade. Porém, poucas pessoas sabem a verdadeira história da sua criação. Então, lá fui eu pesquisar e achei coisas incríveis. Segunda Guerra Mundial, Walt Disney, mensagens subliminares e muitos, mas muitos memes. Vem comigo que hoje eu vou te mostrar a história inteira do Pica-Pau pra gente entender por que ele é um desenho tão incrível. Nossa, velho. Guess who? Agora, se tem uma coisa que o Pica-Pau Esse nos Pica-Pau ensinou, é que, Shippuden às eu já vezes, não as gostava, melhores não. oportunidades parecem boas demais Esse pra ser Pica-Pau verdade. Shippuden eu já Lembra achava do uma Zé merda. Columbu tentando enganar todo mundo? Pois é, só que aqui não tem golpe. Chegou a Black De Friday da Insider. Vamos nessa. Louco por conforto com a Insider. Na década de 20 era comum os cinemas exibirem curtas de animação antes dos filmes principais. Isso não é jogo Foi assim que bem personagens de icônicos Machine? como Looney Tunes, Chester. Tom e Jerry e Gato Félix se popularizaram. É bom lembrar que a televisão ainda não existia, então grandes estúdios Ícaros. como a Warner e a Universal apostaram nesses desenhos para atrair espectadores. Foi nesse contexto que, em 1927, Walt Disney, então um jovem animador, conquistou um contrato com a Universal e criou o Oswald, o coelho sortudo. Oswaldo. Esse personagem fez um grande sucesso e parecia que Disney estava destinado a se tornar uma figura de destaque na animação. Lembrando que era 1927, ou seja, quase 100 anos atrás. Disney era conhecido por sua busca incansável pela qualidade, o que tornava suas produções caras e demoradas. Em 1928, a Universal, incomodada com os altos custos do bicho. Oswald, fez um ultimato. Ele deveria reduzir os gastos ou seria dispensado. Determinada a não comprometer a sua visão artística, Disney deixou a Universal e partiu para criar o seu próprio caminho, resultando mais tarde na criação do Mickey Mouse e do maior império da animação mundial. A Universal, então, precisava de um novo animador que mantivesse o Oswald vivo e ao mesmo tempo reduzisse os custos. Foi aí que entrou em cena o Walter Lantz, um talentoso e jovem animador especialista em produções econômicas. Bravo. Lantz havia começado modestamente, trabalhando em jornais e depois em um estúdio de animação de Nova York que empregava um método de produção mais barato e rápido. Walter adotava uma produção econômica e eficiente para os seus desenhos. Ele achou o Ele criava dele. o esboço principal e cada membro da equipe era responsável por uma parte específica. Os cenários de fundo eram sempre os mesmos e estáticos, o que reduzia o custo e acelerava o processo, embora afetasse um pouco a consistência da animação. Se você assistiu o Pica-Pau na Record, você vai se lembrar dessa abertura. O Pica-Pau e seus amigos. Não, não é essa abertura não. Não é. A minha do Yeshua. Aí ele ri, ele fazendo um pica-pau na tela. Não, calma aí, a gente vai achar aqui. A abertura. Esse vídeo aqui eu queria ver mais 1 hora, velho. Vou botar aqui no outro lado pra. Cadê o mais tarde? Assistir mais tarde, beleza. Abertura. Pica-pau. Aqui, o meu é nessa aqui. O meu é nessa aqui. Guess who? O meu é esse aqui. E te digo mais, eu acho que mais clássico que esse aqui pra mim é só a abertura de Popeye, porque eu lembro muito da Penny escrevendo negócio e indo pra mão da mulher aqui, ó. A abertura Popeye. Aqui, ó.
pó. Fofora, pó, pó, pó. Cadê a peninha escrevendo e voltando, pô? É só isso aqui? Me enganado. Me enganado. Me enganaram! A peninha escreveu um negócio na tela. Abertura 2, será que é isso? Aqui. Ih, me enganaram. Me enganaram, me enganaram. Quero saber mais não. Aqui fui taxado de mentiroso. Eu sou velho não, pô. Eu tenho 30. Uma distribuição MCA. Versão brasileira BKS. MCA, né? Minha caceta ardendo. Ei! Me desculpe. Apresento meu chefe, Walter Lantz. Gostei do tombo, Pica-Pau. Alô, pessoal. Estou alegre em estar com vocês. O Pica-Pau e sua turma têm um monte de coisas gozadas pra vocês. Opa! Vocês Calma! terão muitos desenhos. Mas isso não é tudo. Ele promete uma apresentação especial. Haverá muito riso e diversão. Graças à sua experiência com esse estilo de produção... Que isso aqui, viado? Que panda demoníaco, bicho! Ei, Bigabal, calma aí, rapaz! foi contratado pela Universal para dar continuidade aos desenhos do Oswald. Lantz sabia que o seu futuro na Universal era breve e que o caminho natural era criar o seu próprio estúdio. Só que o Lantz não tinha nenhum personagem da sua autoria. Então, numa ideia bem ousada, durante uma conversa com executivos da Universal, ele apostou em um jogo de pôquer com o então presidente da Universal os direitos do Oswald e acabou vencendo. Ele conseguiu manter o personagem relevante por um tempo, mas ao longo dos anos, o sucesso do Oswald começou a decair, especialmente com a ascensão do Mickey Mouse. Em 1935, Lantz se tornou um produtor independente, fornecendo desenhos animados para a Universal em vez de supervisionar o departamento de animação. Decidido a criar seu próprio sucesso, Lantz começou a testar outros personagens e apostou em diversas ideias, de cachorros até macacos. Até que um deles finalmente chamou a atenção, o Andy Panda. Eu lembro só do Andy Panda, o episódio que ele bota o sal no rabo do pica-pau. Aconteceu. Um pica-pau, um coadjuvante louco e barulhento, roubou a cena e conquistou o público. Mal sabia o Walter Lantz que, naquele momento, ele tinha encontrado o astro da sua carreira. O Pica-Pau fez a sua estreia em 1940. O Pica-Pau Bilu tá legal. Boa tarde, Tiagão. Muito obrigado pelos seus 1 ano de sub, velho. Desenho do Andy Panda. Beijão, príncipe. Sou eu! Com uma risada marcante e uma personalidade enérgica, o personagem imediatamente chamou a atenção do público. Falando em risada, ela não foi criada especificamente para o Pica-Pau. Quando os artistas da Warner Brothers ainda estavam decidindo como Pernalonga seria, o coelho estava muito longe do que a gente conhece hoje. Como o desenho havia mudado muito da sua concepção original, o dublador Mel Blanc sentiu que era hora de criar uma nova voz para o personagem. Ou seja, a risada estrondosa que ele havia criado para o Pernalonga não servia mais. Tô louco, viado. Pantarinha. A risada do Pica-Pau do Pernalonga, viado. Ele guardou aquele som na sua memória e mais tarde utilizou para o Pica-Pau. Durante o curta, na primeira cena onde o Pica-Pau aparece saindo de um buraco no telhado, ele diz... Guess who? Que significa adivinha quem é. Essa frase se tornaria clássica e seria usada em todas as aberturas dos próximos curtas do Pica-Pau. Quando eu era criança, eu sempre achei que ele falava, pessoal. Todo mundo pensou isso aí. Todo mundo pensou isso aí. Aí, ó. Tá, mas como é que todo mundo sempre achou isso aí. Imagine a noite de núpcias de um casal em um chalé isolado, quando um visitante inesperado decide roubar a cena. Um pica-pau barulhento que, sem parar, bica o telhado a noite toda. Esse era o cenário da história que circulou sobre como Walter Lantz teria... Já me contar essa fake news e eu tenho certeza que essa exata fake news aí já apareceu em revista, viu? De não, pô, a risada do Pica-Pau, todo mundo sabe que ele tava na luta de núpcias com a mulher dele, o Pica-Pau ficou atrapalhando, ele guardou aí, não é?
Nunca tido a foi. ideia de criar o famoso pica-pau. Segundo essa versão, a ave causou uma verdadeira confusão, abrindo buracos no telhado e deixando a chuva entrar, estragando um momento especial do É casal. massa mesmo, Foi Fischer. então que a esposa de Lentz teria sugerido que ele criasse um personagem inspirado no pássaro para os seus desenhos animados. Essa história é ótima e também é mentira. Isso nunca aconteceu. Na verdade, o Lentz e a sua esposa só se casaram em 1941. Fabrício! quando o Pica-Pau Obrigado já pelo seu tava 15º fazendo mês, sucesso negão! nas telonas. Quando eu assistia Tudo bom, graças a Pica-Pau, eu Deus. ficava pensando o que era aquele nome que eu nem sabia falar direito. Woody Woodpecker. Woodpecker, que tinha no começo dos desenhos. Só anos mais tarde eu fui entender que o Woodpecker é pica-pau em inglês e o Woody é o nome do pica-pau. Sim, em inglês o nome dele é o Woody. A Toquinho, recepção do pica-pau famoso foi Toquinho. tão positiva que o Lentz não hesitou em dar ao seu personagem seu próprio desenho animado. Sob a direção de Alex Lowe, os primeiros episódios solo do Pica-Pau começaram a ser produzidos em 1941. Essa versão inicial do personagem, conhecida como Pica-Pau Biruta, tinha um design exagerado e uma personalidade acelerada, repleta Eu de gosto de perseguições Pica-Pau e Biruta, cenas véi. caóticas, bem no estilo do Patolino. Principalmente o O primeiro episódio que ele briga dessa com o fase touro. é intitulado O Biruta. Ele arruma briga com Aí, ó, outros do Everybody Thinks I'm Crazy. Que o outro pomba. Ei, cara, corta essa zoeira. passarinhos que começam a chamá-lo de louco. Meu Deus do Ao céu, chegar sou no velho. psiquiatra, ele descobre que o doutor é tão doido quanto ele. É O massa episódio mesmo, termina doido. com o Pica-Pau quebrando a quarta parede, conversando com o público que o assistia no cinema. Esse Pica-Pau em específico sempre me deu um pouco de aflição e também, claro, me causava bastante medo. Não tinha, não. Pica-Pau Biruta. Guess who? Tem também o episódio Matador Ah, de esse aí. Hollywood, Eu onde o gosto desse Pica-Pau aí, pra participa caramba. de uma tourada. Ele acaba derrotando o touro e no final faz sanduíches com ele. Esse episódio é conhecido por ser um dos primeiros a ter uma morte muito clara. Tem também o Acrobata Maluco, Esse é onde o massa Pica-Pau também. mete o terror no circo, fazendo todos os animais ficarem doidos. Esse episódio foi indicado ao Oscar de melhor curta animado, mas Calma aí, perdeu pra Beckenbauer. A Face de Führer, um curta do Pato Ei, Donald, que critica isso? o Daria um aprofundo só desse curta-metragem, porque ele foi lançado bem Para no meio da com guerra e tem isso, uma história muito rapaz! interessante. E no último episódio dessa fase biruta, a gente tem essa fatídica Veja que o Pica-Pau é o certo e o senhor Walt Disney é o errado, viu? Espero que todo mundo esteja com essa ideia claramente aí, porque eu não vi em momento nenhum Pica-Pau de algum racha aí, viu? Eu sou time Pica-Pau, digo logo. Nunca vi. frase. Economize gasolina e pneus. Esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Na Vixe minha época, Maria. essa frase pipocava em um monte de sites de mensagens mesmo? subliminares A mãe e do cara, vixe Maria, é do diabo. desenhos animados. Mas ela é só uma adaptação da linha original. Não, Bocão. necessary. I'm a necessary evil. A BKS, estúdio responsável pela dublagem, trocou o evil, que é mal, por diabo, alterando o sentido literal. Na versão original, a expressão brincava com a natureza travessa do Pica-Pau, refletindo a mentalidade americana da época, que incentivava a população a economizar recursos como combustível e borracha durante a guerra. A frase em inglês carregava um tom de ironia leve, enquanto a dublagem brasileira deu um toque mais forte com a palavra diabo. Em uma dublagem rara do estúdio Dublação Guanabara, eles mantiveram o sentido original. Cuidado com a gasolina e os pneus. Essa viagem é mesmo necessária? Claro que ela é necessária. Eu sou mal necessário. Caramba, Esse episódio velho. faz uma crítica ao sistema de racionamento louco! dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, onde o governo controlava o consumo de itens essenciais, incluindo gasolina, através de livros de racionamento. Os cabas Nesse sempre sistema, os teve o cidadãos certo, só podiam pô. comprar certos produtos com cupons específicos. O frentista pede esse livro de racionamento pro Pica-Pau, mas ele faz uma piada entregando um livro infantil sobre o abecedário. E o livro de racionamento? Livro de racionamento? Que livro de racionamento? Então você não sabe o livro que tem o ABC. Ah, o livro de ABC. Tá aqui. A frase original rima perfeitamente e numa tradução livre que vai fazer pouco sentido, fica A de maçã, usada para fazer torta, e B de manteiga, mas é difícil comprar. Essa piadinha exemplifica as dificuldades enfrentadas pelos americanos e revela o contexto da época.
Apesar de seguir o ritmo das animações de sucesso, esse estilo inicial não Esse conquistou episódio aí totalmente do o ele público, esquiando é loucura. indicando que havia ajustes a serem feitos para o personagem alcançar o seu verdadeiro potencial. Em 1943, Cadê o com a Barbeiro de saída de Sevilha? Alex Lowe, um dos principais animadores do desenho, 2 diretores vindos da Disney assumiram a liderança da série. Com experiências em animações clássicas como Branca de Neve e Pinóquio, eles trouxeram novas técnicas que revitalizaram o estilo do Pica-Pau. Em 1944, o desenho passou por uma transformação completa. Ele continuava excêntrico, mas menos exagerado, e o seu design foi ajustado para deixá-lo mais equilibrado visualmente, incluindo mudanças nas pernas e nas cores, que agora lembravam a bandeira dos Estados Unidos. Essa nova fase teve início com um clássico episódio musical inspirado no Barbeiro de Sevilha, Muito bom, que muito fez bom. tanto sucesso que foi indicado ao Oscar novamente. Caramba, o Oscar! Esse episódio é muito massa, pô. Fígaro, o dono. Isso é interessante, muito interessante. Esse episódio marcou o começo de um período de sucesso absoluto para o Pica-Pau, com episódios memoráveis e a introdução de personagens icônicos como o Leôncio e o Zé Curubu. Além disso, o Pica-Pau também ganhou sua música tema, que era popular até nas rádios da época. Sério? Aí, essa abertura eu sou mais acostumado. No episódio O Doido da Praia, a gente tem a primeira aparição do Leôncio. Tem também o episódio Uma Dama Muito Fina, quando o Pica-Pau se disfarça de mulher para enganar o Leôncio e conseguir comida com a frase: Eu sou Clementina, mas pode me chamar de Tina. Leôncio, O amante de episódio Quem Lindas Cozinha Anjos. Quem, onde novamente vemos uma crítica à escassez da época causada pela guerra, quando o Pica-Pau é visitado pela fome e disputa com um lobo para ver quem come quem. Vazio. Acabou. Não tem. Fui embora. Escuro. Cadê o Pica-Pau fica frente com a fome? Desculpe-me, mas alguém aí tem um pedacinho de chocolate pra me dar? O episódio Amigos Penosos também tem a mesma temática, agora numa ilha deserta. Foi daqui que surgiu mais um meme. Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. O Que clássico meme isso, que veio do rapaz. episódio Motorista Desleixado, quando ele tenta renovar sua carteira de motorista. Minuto, meu caro. Primeiro você precisa fazer teste. Leia esse cartaz. Não consigo ler nada. Não consigo ler nada. E agora, pode ler isto? Não consigo ler nada. E no episódio Apólice Cobertor, a gente tem a primeira aparição do Zé Curubu. Companhia de Seguros Vida Brava. Nossa senhora. And it's nothing to him on the tiniest whim to peck a few holes in your head. Oh, that's the Woody Woodpecker's tune. Bem-vindo, otário. Entre sem bater. Makes the other woodpecker. Se você ainda não se inscreveu aqui no Aprofundo, Isso é por massa. favor, é só apertar nesse botão aqui embaixo. você já que tava isso no fim, ajuda velho? a Que gente susto, crescer viado. os números pra cada vez trazer Tá vídeos certo, bem pode deixar, meu pesquisados, amigão. bem editados, como esse aqui. Se a opção de hypar esse vídeo estiver disponível, é só apertar no botão de hypar, porque ele vai levar esse vídeo pra mais pessoas. É verdade. Se você tá gostando desse tema, saiba que você aí pode me ajudar a escolher os próximos, claro, no Clube Aprofundo. No clube de membros do canal, você pode me ajudar a escolher os temas, vai ter o seu nome no Era final muito de bom, todos os Luquinho. vídeos, Pica-Pau e ainda vai é um poder dos assistir melhores eles desenhos da um dia época, pô. antes de todo mundo. De É isso, longe. obrigado, bora voltar pro vídeo. Em 1949, o estúdio de Walter Lantz enfrentou problemas sérios com o término de um contrato importante de distribuição Eu nos gosto desse cinemas, Pica-Pau aí que também. agora não passava mais curtas animados e focava em produções longas. E uma ação judicial do dublador original do Pica-Pau. O ator processou o Walter Lantz por reutilizar suas risadas gravadas sem permissão e sem pagamento. Esses Aí não. acontecimentos levaram ao fechamento temporário do estúdio em 1949. No entanto, 2 anos depois, o Lantz conseguiu superar as dificuldades.
A televisão estava chegando com tudo e uma nova demanda por desenhos foi criada. A Disney tinha o Mickey, a Warner o Pernalonga, e a Universal, já reconhecendo o Pica-Pau como seu principal personagem, estava ansiosa por novos episódios, garantindo o retorno do pássaro às telas. A terceira fase do Pica-Pau começou em 1951, com a televisão se tornando o principal meio de exibição e agora voltada para crianças. Os desenhos precisavam se adaptar para atender um público mais jovem, com histórias mais leves e menos caóticas. Por favor, né, Pica-Pau? Nesse novo contexto, o Pica-Pau precisou de uma transformação. Ele passou de um causador de problemas para um personagem mais simpático, muitas vezes se tornando a vítima das situações. As histórias começaram a explorar temas que atraíam o público infantil da época, como o Velho Oeste, viagens espaciais e aventuras em locais turísticos. A animação também ganhou simplicidade e Eu rapidez, gosto desse Pica-Pau acompanhando o anãozinho estilo de aí. produções mais baratas, como as da Hanna-Barbera, que dominava a TV com desenhos feitos em um ritmo acelerado. Foi nessa fase que o visual do Pica-Pau mudou. O seu topete foi jogado pra frente e o seu design se tornou mais amigável. Nesse período, o personagem ganhou até sobrinhos, aumentando a identificação com o público ninguém infantil. sabe o nome, né? Personagens secundários como A o Foca. Mini Ranheta e o Zé Jacaré também apareceram, adicionando variedade às histórias. Voodoo é O sucesso na pajacu, TV voodoo também é chegou ao tapiação. Brasil. Pica-Pau foi o primeiro desenho animado exibido na TV brasileira, um dia após a inauguração da Rede Tupi, em 19 de setembro de 1950. Nos primeiros anos, os episódios eram exibidos com áudio original em inglês e legendas em português. Ô, As primeiras louco! dublagens foram realizadas pelos estúdios Herbert Richards e Dublação Guanabara, com Luiz Manuel dando voz ao pássaro. Ao longo dos anos, vários dubladores passaram pelo personagem. A gasolina e os pneus dessa viagem Esse aí eu nem sabia. Claro que ela é necessária. Eu sou mal necessária. Em um ser Esse pra mim é o melhor. nada além dessa árvore. Esse pra mim é o melhor. Afinal, comida à vista. Petrificado. Que resmungão. Cacete. Vocês sabem quem que o Garcia Júnior dubla? Ele é a voz do Schwarzenegger, meu irmão. Ele é literalmente o Exterminador do Futuro e o Pica-Pau, viado. O He-Man. Comida à vista. Puxa, que resmungão. Que palhaço. Falando com árvores. Ei, tu da minha velha, eu vou fazer uma brincadeira com ele. Ei, Joe! À venda. Esse Pica-Pau Shippuden eu já não gostava, não. Perfeito! Hã? À venda? Ai, que tristeza, Joe! Uma bela noite. Mas sabe o que Esse deixaria ela Pica-Pau perfeita? aí... Uma Meu Deus. pizza borbulhando. Pica-Pau Boruto é uma merda. Estrelinha, estrelinha, que eu vejo lá no céu. Eu desejo que me conceda um O desejo seu anel. doce como mel. Opa, O desculpa. Pica-Pau passou tanto na TV que ele se atrelou à cultura pop brasileira, parecendo até uma produção nacional. Ele tinha roteiros muito malucos e piadinhas muito bem colocadas que eram valorizadas e localizadas pela dublagem. E é por Que isso que ele isso, gerou sozinha? tantos memes incríveis. Quer dizer el tal de cabelo vermelho? E de grande nariz e que faz... Sim. E que é um grande astro da TV? Esse mesmo. Eu não conosco, Eu não senhor. lo conozco, senhor. O Jubileu. Ei, cara, você gosta de pipoca? Você falou em pipoca? Com açúcar aí na manteiga. Que tipo? Pipoca quente na manteiga. Falou quente na manteiga? É encoberta de açúcar. Falou coberta de açúcar? Chamando o Dr. Rancho Crutes. Chamando o Dr. Rancho Crutes. Está aí, senhora? Senhora, pague 50 centavos. E lá vamos nós. Esta não é. E lá vamos nós. Essa também não. Esta também não é. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Bem, eu só sei contar até 3. Então lá vão 5. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Se o Pica-Pau tivesse comentado a polícia, nada disso teria acontecido.
O funk puxa apenas. Pra você, um pra mim, dois pra você. Caramba, bateu uma mim, saudade três do pra mano você, Bigaballs aí. Três pra mim, quatro pra você, um, dois, três, quatro pra mim. Cinco pra você, um, dois, três, quatro, cinco pra mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. Espere um pouquinho, eu tenho direito a uma ligação. Quero ligar pro meu tio. É seu tio? Tio Sam, socorro! Está certo. Tio Sam, socorro! Ei, que dia é hoje? Dia? Não. Terça-feira, senhor. Terça-feira? Eu só tomo banho no sábado. Detesto você. Eu gosto de você. E você? E é a última coisa que irá obter. Um momento, anãozinho. Eu já sei Vá pro que eu inferno! gosto de- Pois então vamos, fale. Vá pro inferno! Entre 1951 e 1972, Faltou o jacaré diversos pra episódios casa. foram produzidos para televisão, alternando os lançamentos ao longo dos anos. No entanto, com o tempo, Walter Lantz começou a sentir o peso da idade e o cansaço. Pois de é, né, manter meu um amigão? estúdio Faz de tempo animação. mesmo, né? Então, ele decidiu vender todos os direitos de todos os seus personagens para Universal Studios, marcando o fim de uma era. Embora Lantz tenha se adaptado bem à televisão, ele continuava a pensar de maneira mais tradicional, produzindo alguns curtas para o cinema, mesmo com o sucesso do Pica-Pau na TV. Personagens como Picolino, Família Urso e Inspetor Willoughby foram criados durante essa fase. O Pica-Pau também aparece bem rapidinho no final do filme Uma Cilada para Roger Rabbit. Esse filme, até hoje eu não sei se ele é bom ou se é ruim, velho. I'll tell you one thing, Doc. He weren't no rabbit. Or a duck. Or a dog. Or a little wooden boy. Or a sheep. Or a woodpecker. Or a puppy. Depois de quase 30 anos hibernando, o Pica-Pau foi trazido de volta em 1999, em um período em que várias animações clássicas estavam sendo revividas. O sucesso de séries como Looney Tunes e as produções da Nickelodeon e do Cartoon Network inspiraram essa nova fase, com a esperança de que o personagem ajudasse Esse a Pica-Pau impulsionar a Shippuden é uma programação do merda, canal meu irmão. Fox Kids. No entanto, o retorno veio com diversas restrições. As políticas de censura infantil da emissora não permitiam que o Pica-Pau fosse tão maluco quanto antes. Ele não podia mais ser um mau exemplo para as crianças. Isso resultou em um Pica-Pau mais contido, ainda divertido, mas muito diferente do personagem original que havia conquistado o público. Eu assisti muito essa versão também, principalmente no Bom Dia e Companhia, mas eu confesso que passa longe do tempero da anterior. Para não dizer que Esse Pica-Pau aí passava na Record. Ele não passou no Bom Dia e Companhia, não, viu? Não vem me pagar de maluco, não. foi de todo ruim, essa temporada tem um dos melhores personagens, o Texugo, que tem um episódio que ele só fala isso. É verdade, Oi, meu meu doido. chapa. Oi, meu chapa. Oi, meu chapa. Oi, meu chapa. Eu acho que fiz uma volta errada. Oi, meu chapa. Para agradar os fãs, a equipe de produção tentou trazer de volta o visual icônico do episódio O Barbeiro de Sevilha, lembrando o período mais amado do personagem. Mas, mesmo com esse esforço, um novo Pica-Pau não conseguiu recuperar o mesmo sucesso do passado e foi, eventualmente, cancelado novamente, deixando uma nova geração com uma versão mais suave, mas sem o espírito original. Numa Muito tentativa merda. de revitalizar o Pica-Pau para o público Coragem aí moderno, assistir, a viu? Universal Quem foi lançou um assistir, filme live corajoso action demais. buscando emular o sucesso de adaptações como o Sonic e o Detetive Pikachu. Infelizmente, o filme não alcançou o resultado esperado por ser muito ruim. Mas recentemente, uma websérie foi disponibilizada no YouTube apresentando o Pica-Pau clássico em animação 2D. Muito Embora a bosta série também. tenha capturado a essência do personagem, a qualidade da animação deixou muito a desejar, impedindo que o projeto ganhasse O bagulho maior parece que destaque. é feito no Paint, Mas não viado. tem jeito, o Pica-Pau pode ter várias versões novas, boas ou ruins, mas a que vai ficar na nossa memória É a clássica. aquela versão clássica. É um dos poucos desenhos que tanto os nossos pais quanto os nossos avós assistiam e amavam.
E o Pica-Pau fez muito mais sucesso no Brasil do que nos Estados Unidos. É Por verdade. passar tanto na TV, ele entrou na nossa cultura de uma forma muito natural. O Pica-Pau passou em quase todas as emissoras, mas a minha memória, e eu acho que é de muita gente que tá assistindo, é de assistir ele na Record. Ah, Chegar na bom. escola, tirar a mochila e ainda de uniforme tá tomando um café assistindo o Pica-Pau. Assim como a gente fazia com o Chaves e Todo Mundo Odeia o Chris. Por isso que a gente tem tanto carinho por essas produções. Porque além de nos divertir, elas criaram memórias muito boas de tempos muito mais simples. Verdade. Olá, meu nome é Lucas Reichert, eu sou jornalista Luquinhas. e criador de conteúdo. Muito obrigado pelo vídeo do Pica-Pau. Foi muito gostoso ter assistido isso aqui. Porque bate uma saudade, né, velho? Pica-Pau é aquele desenho que se você não estiver fazendo nada, ligar a televisão e estiver passando, você para pra assistir. Tipo Chaves. Você pode não estar fazendo nada. Aí ligou a TV, tá zapeando o canal, passou Chaves, você vai deixar lá. Você vai assistir Chaves. Você vai. Sabe? E isso é muito bom, isso é muito gostoso, velho. É muito gostoso mesmo.